Se fosse menos puta, isso nunca teria acontecido. Se estivesse na igreja orando, isso realmente não teria acontecido. Cara, tenho certeza que se ela estivesse com uma roupa decente e menos chamativa, isso nunca teria acontecido. Também, né? Olha a hora que essa guria tava na rua. Essas são algumas das frases mais usadas sempre que ocorre um caso de estupro. Então, sempre que ocorre um caso de estupro, a primeira coisa que nos vem à mente é: como que ocorreu esse caso de estupro? E a partir daí a gente busca justificativas para justificar esse ato, né? Que na verdade não existe uma justificativa para esse ato. Em busca dessa justificativa, a gente vai se utilizar do argumento de que se a mulher foi estuprada, né, durante a noite e numa rua escura, quer dizer que ela pediu para ser estuprada, porque ela sabia que se ela andasse naquela rua, se ela andasse naquela rua em determinado horário, ela seria estuprada. Outro argumento é de que se a mulher estava portando trajes indecentes, entre aspas, né, roupa curta e decote e coisas do gênero, ela também pediu para ser estuprada porque ela gerou no agressor uma vontade de violar o seu corpo. Então, se o corpo dela foi violado, é porque a culpa foi dela. Então, essas são algumas das justificativas que a gente sempre usa, sempre não, a maioria das vezes as pessoas usam para justificar o estupro, e tirando o foco do agressor e colocando o foco na vítima. O mais estranho é que parece que sempre ao nascer, a mulher ela recebe um código, uma espécie de código. Nesse código está prescrito como ela deve se portar perante o homem, como se o homem fosse uma espécie de fera indomável, insaciável, que estivesse sempre à espreita, esperando para violentar a mulher, esperando para utilizar o seu corpo como se aquilo fosse um objeto. E não é bem assim. Na verdade, nenhuma mulher deve receber um código. Se tem alguém que deve receber um código, esse alguém é um homem. E um código de como se portar perante a mulher, ou seja, que ele deve respeitar o corpo da mulher, assim como ele deve respeitar o corpo de todos os seres humanos. Mas no caso aqui a gente está falando da mulher. Então, esse código ele é muito similar ao código da série Dexter, em que Dexter ele recebe o código do seu pai, do Harry, de como se portar e como sobreviver no mundo. E, atrelada à ideia de estupro, a gente vem à nossa mente a ideia de cultura do estupro. Mas o que exatamente seria a cultura do estupro? Eu entendo como cultura de estupro o fato de a culpa ser sempre da mulher, ela nunca ser a vítima, mas sim o motivo do estupro, porque ela tá roubada, tá vestido curto, a roupa parecendo decote, isso já parece que é motivo para ser estuprada, só que não, né? Isso é ridículo pensar nisso, que pelo fato da roupa que ela está usando, se o fato dela estar disponível para sofrer esse tipo de abuso e tal. O da cultura de estupro é que infelizmente a mulher hoje em dia não pode usar nenhum tipo de roupa que está sendo assediada. Isso eu acho um abuso não só dos homens, como de qualquer outra pessoa. Porque eu acho que nessa vida todo mundo pode usar a roupa que quer. Infelizmente isso não acontece, tanto nos ônibus, que as mulheres são assediadas, quando o ônibus é muito lotado, isso já aconteceu perto de mim. No entanto, os outros homens que tinham consciência disso, viram que o cara estava errado, botaram ele para correr dentro do ônibus, que a mulher ainda conseguiu avisar, porque umas que sofrem calada, isso. E aqui dentro da universidade mesmo isso acontece muito, quando vejo simplesmente tarde da noite as meninas passando, e acontece mesmo. Então é melhor tomar cuidado. Nesses casos, infelizmente a gente tem que tomar esse cuidado. Parar de usar um pouco, entre aspas, a roupa que a gente sempre quis usar, às vezes tem que ficar em casa, dependendo da hora, porque senão é assediada em determinado momento. É isso. E tu já passou algum caso de assédio, alguma coisa assim? Sim, e como tu se sentiu? Foi bem constrangedora, porque simplesmente, assim, tava de calça e simplesmente o cara vai lá, acha que é objeto teu e passou a mão. E simplesmente virei, quando vi já tinha passado. E a gente fica encostada na parede porque dificilmente andava mais, era em turma de menina com medo de que acontecesse de novo. Segundo a ONU Mulheres, cultura de estupro seria o termo utilizado quando em uma determinada sociedade, em um determinado espaço geográfico, o assédio
sexual e o estupro, ele é justificado com base no quê? Na culpabilidade da vítima. Então, sempre que tu tiver em uma determinada sociedade, em um determinado espaço geográfico, casos de estupro e casos de assédio sexual, no qual a sociedade em si ela vai culpabilizar a vítima e vai justificar o ato do agressor, tu vai ter uma cultura de estupro. Muitas pessoas elas afirmam que não tem cultura de estupro, que não existe, que cultura só está relacionada com o quê? Com passar de valores morais, sociais, como a cultura africana, a cultura indiana, o próprio samba do Brasil. E eles não atrelam essa ideia de cultura ao próprio estupro. Só que se a gente pegar bem na gênese da palavra, isso da palavra cultura, a gente vai ter o quê? Que é um hábito, é uma crença, que ela é passada de geração em geração. E o que é o estupro? O estupro, ele faz parte dessa, é como se fosse uma cultura o estupro. Porque o estupro, na verdade, é o resquício de uma sociedade patriarcal, que ainda está, apesar dessa sociedade ter se dissolvido, mais ou menos na verdade, né, porque ainda tem resquícios dela, a gente vê que o estupro, na verdade, ele é uma cultura. Por quê? Porque ele é passado de geração em geração. É passado de geração em geração essa ideia de que é normal o homem violar o corpo da mulher, que não vai acontecer nada com o homem. É como acontece nas cenas de novela. Muitas cenas de novela, elas romantizam, elas passam uma cena de estupro e romantizam o homem, como se aquilo não fosse normal. Só que o estupro e a cultura do estupro não é uma coisa normal. 90% das mulheres elas têm medo de ser estupradas. Isso não tem como ser normal. E dessa situação de estupro, dessa situação ridícula e conturbada e que é realmente muito ridícula, nascem coisas como invenções bizarras, como por exemplo o sutiã, que se for papado muito forte, ele emite um choque muito alto, ou por exemplo também o shorts, que ele é altamente resistente a rasgo. Tudo isso são exemplos do quê? De que a mulher ela é preparada para respeitar o homem, para acatar as ordens do homem e para aprender a se portar perante o homem. Eu, por exemplo, eu vim de uma cultura que é machista. Querendo ou não, a minha família ela vem de uma cultura machista, uma cultura patriarcal. Por exemplo, a minha mãe, quando eu era pequena, ela falava para mim que o quê? Que eu não podia dar risada, não podia me insinuar, entre aspas, na frente de um homem, porque aquilo daria o direito dele violar o meu corpo. Então isso, cultura de estupro, gente, não é simplesmente tu olhar um caso de estupro e tu não fazer nada. Não é isso. Claro, óbvio, é isso também. Mas vai além disso. No dia a dia, existem frases saindo da nossa boca, mesmo sem querer. A gente não pensa antes de falar na maioria das vezes. E frases como, mulher no volante, perigo constante, ou, ah, nossa, tua comida está maravilhosa, então tu já está preparada para casar. Cara, quem disse que a mulher quer casar? Quem disse que a mulher tem que se submeter ao casamento? Ela vai casar se ela quiser. Ela não precisa se submeter ao casamento e satisfazer os desejos do homem, entre aspas, né? Só porque a sociedade quer isso. Então a gente vê, na verdade, a maioria das vezes a gente não vê, a gente só percebe depois a gente realmente analisar a fundo que a cultura de estupro, ela existe sim e ela está arraigada na nossa sociedade. Agora mexendo mais com números. De acordo com o BBC, 80% dos casos de estupros eles são cometidos em ambiente doméstico, ou seja, ou na casa do agressor ou na casa do agredido. 70% dos casos de estupro, as vítimas são crianças, são adolescentes. Já a Carta Capital, ela apontou que em 2015, 450 mil casos de estupros foram denunciados. 450 mil casos de estupro. Isso não pode ser tido como normal. E ainda mais um dado da BBC, em 2014, a cada 11 minutos uma mulher era estuprada. Ou seja, deu 11 minutos, então uma mulher é estuprada. Isso não pode ser tido como normal, isso realmente não é normal. Aqui a gente está falando mais do mesmo, claro. Existem vídeos, existem tutoriais, existem artigos, existem teses de mestrado, doutorado, pós-doutorado, que tratam dessa questão do estupro, da cultura do estupro, do resquício da cultura patriarcal, etc. Só que aqui a gente realmente está falando mais do mesmo, já foi afirmado isso. Só que a gente precisa falar isso, a gente precisa falar quantas vezes for necessário para poder cortar pela raiz esse mal que continua sendo disseminado na nossa sociedade. E uma frase utilizada por um repórter da Suécia, é necessário ressaltar que a Suécia ela é o país que mais tem casos de estupro. Então, essa frase de um repórter muito famoso lá, que diz o seguinte, que a cultura do estupro ele é uma coisa que ele acontece em minutos, só que ele deixa uma cicatriz para a vida toda.